Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, o conteúdo da nossa aula de hoje é falar sobre estado da arte e revisão de literatura, né? Esse material, ele vai contribuir para vocês no desenvolvimento da revisão de literatura, ou referencial teórico, né, como muitos chamam, seja no trabalho de conclusão de curso, monografia, ou artigo científico, ou até também contribuir para o desenvolvimento, né, dos projetos de pesquisa de vocês, ou auxiliar vocês na dissertação ou tese também. Bem, o primeiro tópico do conteúdo vai falar sobre o estado da arte, né? O estado da arte. Especialmente em projetos de pesquisa em seleção de mestrado e doutorado, alguns editais, eles pedem esse capítulo, né, anterior à revisão de literatura ou referencial teórico. Na verdade, é um capítulo em que você vai indicar trabalhos relevantes sobre a temática de investigação, né? E a relação entre a literatura existente com o projeto de pesquisa de vocês. É o momento que você vai demonstrar familiaridade com a consulta de bases teóricas, né, ou bases bibliográficas, né, e ao mesmo tempo, né, você vai conseguir mostrar para o leitor, né, a capacidade de sintetizar pesquisas e publicações, bem como indicar, né, possíveis lacunas no campo de investigação na qual você está realmente querendo desenvolver, né, nesses projetos de pesquisas, nesse projeto de pesquisa. O objetivo desse estado da arte, né, desse capítulo anterior ao referencial teórico ou revisão de literatura, é verificar se você, enquanto candidato, né, de uma possível seleção de mestrado e doutorado, é capaz de estabelecer essa interlocução com a produção da área e com o tópico de pesquisa que você está querendo desenvolver, né, nesse projeto e futuramente, né, quando for aprovado. Um exemplo aqui, eu tenho 2 tópicos que vai direcionar o estado da arte, né? Eu quero que vocês observem no material de apoio, né? São 2 parágrafos em que eu apresento de uma forma geral do que se trata, na verdade, a revisão de literatura existente com base nesse conteúdo, né, que eu quero apresentar aqui. Só uma questão antes de comentar esse exemplo, é que o estado da arte ele pode ser desenvolvido em 2 parágrafos, 3 parágrafos, no máximo 4 em uma folha, né? Que faz parte, né, desse projeto de pesquisa. Então, não precisa você estender por longos períodos, não. Então, você possivelmente você vai conseguir desenvolver isso em parágrafos menores. O modelo que eu tenho para apresentar para vocês aqui é o seguinte. Sendo assim, esse projeto de pesquisa se baseou em produções científicas, no caso de livros e artigos estando relacionados à docência universitária, à formação continuada e os saberes docentes. Os autores ou autoras, né, citados a seguir: Alarcão, 2007, Taus, 2011, Beers, 2009, Beers e Alcântara, 2003, Castelli, 2012, Cunha, 2001, Freire, 1996, Libânio, 1999, Maceto, 1998 e Maceto, 98 e 2003, Novo, 1992, Pimenta e Anastácio, 1996 e 2014, Chon, 2000, Tardif, 2002 e Tozeto, 2011. Então, todos esses autores que eu apresento aqui, eles trabalham, eles desenvolveram produções acadêmicas e discutem reflexões sobre a docência universitária, a formação continuada e saberes docentes. Dando continuidade. É sobre o ensino em turismo e a ação pedagógica dos bacharéis em turismo no magistério superior, apresentou-se reflexões dos seguintes autores: Arruda, 2015, Barreto, Tchau, 2009, Bispo Júnior, 2014, Brito e Souza, 2018, Campos, 2006, Cunha Tchau, 2006, Leal Tchau, 2012, Panusso Neto Tchau, 2016, e Panusso Neto, 2011, Perinoto Tchau, 2016, Reis e Brusadin, 2014, Silveira Tchau, 2020, Tomazoni, 2016 e Vicente Michelin, 2012. Então, todos esses autores eles discutem eles refletem acerca de pesquisas acadêmicas em que vão falar sobre a questão da relação entre o ensino em turismo e a ação pedagógica dos bacharéis em turismo no magistério superior. Então, é um resumo básico em que você apresenta os temas que vão realmente tratar da sua pesquisa e quais os autores, com um ano, né, trabalham e discutem atualmente acerca
desses temas que darão esse suporte ao desenvolvimento do seu projeto de pesquisa e futuramente essa pesquisa seja dissertação ou tese. Então, normalmente um texto pequeno, contendo 2 parágrafos, no máximo 4, onde você apresenta dessa forma como está esse modelo aqui, seguindo direcionando, na verdade, o que se trata essa pesquisa e quais os autores atualmente discutem acerca desse tema de pesquisa. Quando a gente vai falar sobre revisão de literatura ou referencial teórico, né, na verdade, é um capítulo com seções, né, em que você vai apresentar realmente os autores, né, quem de fato já falou, já pesquisou, né, sobre esses temas e o que você pode comprovar a respeito desse tema também, né, caso aqui sejam trabalhos publicados. Na revisão de literatura ou referencial teórico, na verdade, tudo que se refere à questão teórica, né, a abordagem dos autores sobre aquele assunto. É o momento em que você vai, durante a escrita, né, e entendimento, né, as leituras, facilitar a compreensão e dividir essa compreensão, né, do texto em tópicos ou seções. No caso de um artigo científico, que, por exemplo, divida no máximo, gente, 2 ou 3 tópicos. 3 tópicos é o suficiente da revisão de literatura para uma pesquisa, se tratando de um artigo científico. Um modelo de estrutura de referencial teórico, revisão de literatura, né? Um modelo básico aqui para vocês. Do tema geral para o específico. Sempre direcionar as sessões da revisão de literatura ou referencial teórico, trabalhando na qual você direciona o tema geral até o tema específico. Por exemplo, primeira sessão do referencial teórico, breve abordagem sobre patrimônio. Então, apresento aqui os principais conceitos de patrimônio. O que é patrimônio, segundo os autores? A segunda seção do referencial teórico é reflexões sobre patrimônio histórico-cultural e memória social. Aí eu apresento aqui o que é o patrimônio histórico-cultural e faço essa relação com a memória social também. Então, apresento os autores e que discutem essas reflexões e, ao mesmo tempo, faço essa relação entre esses dois contextos. E, por fim, a última seção desse modelo aqui, de estrutura de referencial teórico, a relação com o complexo Porto das Parques, com o turismo e o patrimônio histórico-cultural. Eu já direciono as reflexões dos autores, né, que vai trabalhar o turismo e o patrimônio histórico-cultural em um determinado local, né, local, por exemplo, aqui na cidade de Parnaíba, que é o Porto das Parques. Então, já direciono a um determinado local, trazendo essas reflexões, né, no que a gente encontra em campo. Então, sempre trabalhando do tema geral ao específico, seja do tema geral com os principais autores, na qual você vai, ao longo das leituras e da escrita, direcionando ao tema central do seu trabalho. Quando a gente vai falar de referencial teórico, a gente também fala sobre citações, né, dos autores. E essas citações, na verdade, são as ações que você vai inserir no trabalho sobre aquele determinado tema, que os autores falam sobre esse tema, e se você concorda, você traz para o texto, se você não concorda, você pode trazer para o texto, mas tem que justificar o porquê, né, daquela citação, da importância dessa citação para o seu trabalho também, né. Mas muito cuidado quando você vai incluir essas citações para, de fato, não roubar, né, o material de uma pessoa, que no caso os autores. Por isso que a gente fala que essas citações existem formas legais e referenciais para você incluir falas de autores nos trabalhos acadêmicos, né? É interessante porque esses mecanismos, eles proporcionam, de uma forma mais simplificada, né, e justa possível, você inserir falas que complementam, que de fato vai fundamentar a importância do desenvolvimento do seu trabalho acadêmico. Existem as citação direta ou transcrição, né? E, como todo mundo sabe, é uma citação em onde você vai transcrever tudo que o autor consultou, né? Que você consultou, de fato, de um autor, né? E aí eu falo de palavra por palavra, né? É o momento em que você vai tirar, né? Incluir dentro do corpo do seu texto, né?
incluindo as aspas, né, nessa fala do autor, aí você vai inserir aspas, a fala do autor, data, né, que aqui no caso é ano, e página, né? Qual a página daquela obra que você citou. E aí eu falo que esse modelo de citação direta ou transcrição, ele possui um máximo de linhas, né, quando você vai incluir com aspas, né, que é até 3 linhas. Então, quando você for escrever na folha, no seu documento, né, do Word, e essa fala do autor, ela completar as 3 linhas, ou ficar até 2 linhas e meia, você você deixa dentro de um parágrafo, né, dar continuidade dentro de um parágrafo, mas aí você vai inserir aspas, coloca o nome do autor, né, o sobrenome de fato, né, que é o último sobrenome do autor ou dos autores, ano e mais a página que vai direcionar aquela fala do autor, para que o momento em que o leitor possa querer realmente achar interessante aquela citação, ele possa no final do texto, a partir das referências, buscar esse material na internet, se for possível, né, através de um link, e vai ter acesso a esse arquivo, ele vai fazer essas leituras também, vai identificar, né, qual foi a página lá no texto, né, principal, essa citação, a fala do autor. E aí tem um exemplo, né, desse modo, vírgula, Cunha, Tchau, abre parêntese, 2006, página 8, fecha parênteses. Mencionam que a opção profissional pela docência pode ser em. Essa parte eu deixei na cor preta, porque é a parte que a gente inicia o parágrafo, né? E mesmo, ao mesmo tempo que vai iniciar, vai direcionar a citação do autor. E aí, essa parte está na cor azul, é a fala do autor. Né? Então, tudo isso é um parágrafo. Abre e fecha colchetes, né, com reticências. Só foi um pedacinho pequeno da citação desse autor. Decorrência de suas atividades de pesquisa como alunos na pós-graduação, outros decidiram ser professor universitário ainda na graduação, entretanto, enfatizo que nunca pensaram em atuar no ensino básico. Então, inicia-se com uma breve introdução do parágrafo, mencionando o autor, e depois você coloca a citação direta ou transcrição, de fato, vai ser até 3 linhas, e aí você coloca as aspas, porque direciona a página, ao ano e página com o sobrenome do autor. Agora, quando você for incluir uma citação que ultrapassa as 3 linhas, né? Aí você não vai colocar as aspas, né? E a gente está falando também de um modelo de citação direta ou transcrição em que você não poderá utilizar o itálico, a fonte ela é menor, e aí dependendo do trabalho, do regulamento da instituição que você está estudando, né? Ou do edital, do projeto de pesquisa, né, que você vai participar. Eu coloquei até no material uma fonte 10, mas fica em torno entre fonte 10 ou 11 no máximo, né? Aí você digita essa citação como formato de parágrafo novamente, e aí você consegue identificar. Ultrapassou as 3 linhas, eu faço o recuo, né? Eu marco, seleciono todo aquele parágrafo, que é a citação do autor, e faço o recuo da página até 4 centímetros, né? A margem da margem esquerda, né? Com um alinhamento justificado. Aí você nota que essa citação ela tem um espaçamento simples, não é um e-mail, é realmente tudo juntinho. E aí tem um exemplo para vocês, né? Entretanto, Lopes, abre parênteses, 2003, página 1, fecha parênteses, afirma que, a citação é essa, a educação turística deve basear-se em uma visão empresarial, pois a atividade baseia-se na prestação de serviços. Cabe aos educadores conciliar teoria e prática junto aos alunos e aproximar ao máximo a realidade de mercado, como aplicação de estudos de caso, laboratórios, convênios com agências de turismo, hotéis, companhias aéreas, cursos de intercâmbio, além de incentivar as pesquisas científicas. E notem que eu coloquei colchetes no início dessa fala. Por quê? Porque foi a principal parte daquela citação que eu queria colocar. Então, precisa de colchetes?
Se você for marcar uma fala de um autor, né, e que realmente tem algo a ser escrito anteriormente, mas você não acha que é necessário, você utiliza os colchetes e dá uma espécie de corte, né, na fala do autor. Então, antes de educação turística, existia sim uma fala do autor, mas que de fato não me interessava. Então, eu marquei somente essa parte que inicia, né, sobre a educação turística e finaliza com pesquisas científicas. Então, eu incluo na pesquisa essa fala, ela ultrapassa as 3 linhas, então você vai recuar, né, essa citação com 4 centímetros à margem esquerda do seu texto, e que também ela é reconhecida como citação direta ou transcrição, porque vai realmente ser identificada por sobrenome do autor, ano da publicação e número de página. Então, a transcrição ela é um tipo de citação que você vai inserir o ano e a página daquela obra e daquele autor. Sobre citação indireta ou paráfrase, né? Na verdade, são os mais usados principalmente em trabalhos acadêmicos como artigos científicos, né? É o momento em que você vai desenvolver uma citação direta que não precisa de aspas. Não precisa de aspas. Por quê? Porque é o momento que você escreve a ideia do autor consultado com suas próprias palavras, né? A gente, claro, lembra sempre de referenciar, mas aqui o momento que você vai referenciar é somente com o ano, não precisa de paginação. Por quê? Você vai ler, reler várias vezes aquele autor, marca as citações, e a partir do seu entendimento, juntamente com a citação do autor, você elabora uma citação indireta, né? Então, eu tenho até um exemplo para vocês aqui. No que se refere ao patrimônio, Polon, 2005, admite que a relação entre o ser humano e a realidade contribui para o processo cultural dos povos, com uma alternativa interdisciplinar que permite as trocas de saberes entre as gerações através do conhecimento histórico cultural de um povo. Então, eu li o material, o texto do Colombo 2005, sobre o que se referia ao conceito de patrimônio, e a partir do meu entendimento e das leituras, né, que eu fiz várias vezes desse autor, eu consigo elaborar uma citação indireta ou paráfrase que vai indicar somente a citação com o nome do autor e o ano da publicação. Não precisa aspas e muito menos paginação, porque é um modelo diferenciado em que você precisará de mais leituras para poder elaborar. Citação de citação, né? Aqui no caso, a famosa APOD, ou citado por, né? Com muitos trabalhos a gente encontra, né? É um modelo de citação que é utilizado quando você não tem, por exemplo, o artigo em suas mãos, o texto, o capítulo em suas mãos, né? Você não tem acesso a esse material de forma direta, né? Dentro da própria forma da ABNT, o apode ele significa que é uma incitação por outro autor, né? E isso pode compreender o real conteúdo da informação, caso você precise incluir. Então, muito cuidado. O ideal é não colocar apode em trabalhos acadêmicos. Se possível, inclua no máximo um apode no seu trabalho, mas que de fato esse trabalho ele não tenha, você não tenha mais acesso a esse material, não esteja mais disponível esse material, seja na internet ou seja impresso também, seja um material antigo, né, por exemplo, mas que é importante ainda ser mencionado nos trabalhos acadêmicos. Você menciona determinado autor, né? Só pelo fato de tê-lo encontrado em uma referência que está utilizando, então você cita, por exemplo, José, citado por João. Utiliza a expressão em latim, né, que é o apode, para indicar o que é citado por. Então, alguns textos você vai encontrar até apode ou citado por. Mas aí, no caso, você só faz isso quando você não tem mais acesso a esse material. E aí eu tenho um exemplo para vocês aqui. Nesse contexto, bem, aí entre parênteses, 1975, Apod, Rejovski, 1998, página 60. Realiza um discurso de abertura da sessão solene de instalação do primeiro Congresso Nacional de Turismo na cidade de São Paulo,
na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA-USP, o qual traduz o papel dos cursos superiores no país. Isso tudo é o início do parágrafo. E aí eu já direciono a citação, que foi o APOD, né? Que está na cor azul. Então, observe no material. A partir da instalação do primeiro curso superior de turismo no Brasil, a fase de improvisação, adaptação e repetibilidade começa a ser seriamente ameaçada. O turismo improvidente e desgovernado começa a ser criticamente analisado. São muitos os que hoje se preocupam com a sua problemática, mantendo-se em permanente atividade de reflexão e vigília. Aí eu coloco colchetes, dando continuidade à citação. O turismo no Brasil deixou de ter somente uma posição política, administrativa, empresarial e passou a constituir-se também agora em um assunto de ordem técnica e científica e, como tal, deve ser encarado. Coloquei colchetes para finalizar essa citação. Então, é um texto do Beni, né, do autor Beni, Mário Beni, de 1975. Na verdade, é um texto de uma palestra, um discurso, né, de abertura, na qual ele participou em 1975, na qual somente a autora Rejovski teve acesso. E aí ela incluiu no seu trabalho, no seu livro, em 1998. Eu não tenho acesso ao material da Rejovski, de 1998, e muito menos ao texto dele, de 1975. Mas eu achei interessante citar, então, nesse trabalho. Então, eu incluo esse modelo de citação que é o APOD, porque foi essencial e foi fundamental para o meu trabalho. Então, eu coloco Beni, 1975, APOD Rejovski, 1998, página 60. Primeiro autor, que é o autor da citação mesmo, né, principal, e APOD, o segundo autor, que é a citação, que é do autor de fato, onde eu encontrei a citação, que é o autor mais atual. Atenção, né, esse exemplo aqui que eu apresentei para vocês indica que eu estou consultando a Rejovski, que é de 1978, e que eu não disponho da referência do bem, mas ela tem. Então, se eu acho essencial, é importante, eu incluo no meu trabalho, porque é um texto, uma referência, uma citação na qual eu não tenho acesso. Normalmente, ao utilizar esse tipo de citação, deve-se colocar a primeira citação na roda de rodapé da página e a segunda nas referências. Dependendo do trabalho que você for fazer, é interessante você colocar uma nota de rodapé, indicando a referência, né? E você coloca novamente essa referência no final do trabalho, porque para mostrar para o leitor que é uma APOD, né, que é uma citação de citação, mas que ela era realmente necessária naquele trabalho. Claro, não fica elegante um artigo, né, mas existem casos, né, alguns casos que a gente pode, de fato, citar. Então, casos que eu até vou mostrar para vocês aqui. 3 motivos, primeiramente, para não citar APOD em trabalhos, né, acadêmicos. Por quê? O primeiro motivo é que quando você utiliza um APOD sem necessidade, principalmente quando são textos atuais, você vai demonstrar para o leitor preguiça. Então, cuidado. O ideal é incluir citações de textos em que você tenha acesso a esse material. Caso você seja necessário você incluir, aí você realmente vai justificar o porquê você vai incluir esse APOD no seu trabalho. Mas o ideal é citar autores atuais. Sempre vai implicar em perda de informações, que é a fonte principal. Então, também muito cuidado com relação a isso. E quando você cita um autor atual como APOD, por exemplo, segundo fulano 2020, 2021, você vai diminuir a credibilidade no seu trabalho, porque é um autor novo, né? Um autor atual. Então, não tem por que você citar um APOD de um autor que publicou no ano de 2020, 2021, se você tem acesso a esse material, né? Então, de fato, muito cuidado, prestar atenção quando vocês forem fazer as leituras, se você tem acesso a esse material, se você acha interessante citar, maravilha. Se você não tem acesso, porque foi um outro autor que citou, mas esse livro é de 1950, mas é interessante colocar, porque realmente é fundamental na pesquisa, cita, mas coloca o APOD e justifica o porquê, né? Numa nota de rodapé, caso seja necessário. Só utilize os seguintes casos para finalizar esse conteúdo.
em publicações antigas, né? A gente só utiliza Apple em publicações antigas, obras raras, textos em línguas de difícil acesso, né? E aquele trabalho que você realmente não tem como encontrar na internet, né? Um livro muito caro, por exemplo, né? Então, a gente só utiliza citação de citação, que é a famosa APOD, ou citado por, nesses casos específicos, né? Eu espero que esse material aqui em vídeo e o conteúdo em PDF contribua para o desenvolvimento dos trabalhos de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição através do e-mail cursoescritaacadêmica 2021@gmail.com. Até mais, pessoal.